E o tema de hoje é como se tornar um vendedor consultivo. O como eu vou explicar durante o vídeo, mas o porquê eu digo agora. O vendedor consultivo faz os melhores negócios e rentabiliza mais. Se você está interessado nesse tema, fica comigo. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino hábitos de vendedores de sucesso em você, em pequenos empresários, em microempreendedores e em equipes de vendas. Por que hábitos de sucesso? Porque são esses hábitos que nos levam a sempre ter as melhores atitudes com o cliente. Hábito é algo que eu faço sem esforço, é algo que eu faço todos os dias, são nossos hábitos. Então, se o meu hábito é de sucesso, eu vou estar sempre sendo bem sucedido, ok? Vamos lá, falar aqui de um conceito do vendedor consultivo. Decidir se tornar um vendedor consultivo é para poucos, mas é a partir dessa decisão que iniciamos o processo de parar de vender para passarmos a ser comprados. Eu quero dizer com tudo isso aqui, a decisão que você toma é óbvio que eu quero, que eu adoro, eu escolho ser um vendedor consultivo porque eu vou ganhar mais, mas a escolha sempre está atrelado a uma renúncia. Se eu escolho uma coisa, eu deixo de lado outra. E isso faz muitos vendedores desistirem de ser o tremendo vendedor. Qual que é a escolha aqui? Nossa, eu vou ter que estudar demais, eu vou ter que me dedicar demais à profissão e eu vou ter que deixar de lado a minha família. Eu talvez não consiga estudar mais sobre isso. Se eu tiver que investir tanto tempo assim para ser um bom vendedor, talvez eu não consiga ter boa saúde, eu não consigo me alimentar direito, não vou dormir direito. Esquece a palavra escolha, vamos falar aqui de decisão. A decisão é, sim, eu vou ser um tremendo vendedor sem abrir mão de nada. E eu vou mostrar durante esse vídeo como isso é possível, tá bom? Então aqui, o processo, iniciamos um processo para parar de vender e passarmos a ser comprados. Então eu vou explicar o conceito, olha só. Todo esse processo de virar um vendedor consultivo, né, ou seja, um vendedor consultor, alguém que realmente é contratado para ser um consultor, né? Eu vou comprar alguma coisa, o preço que eu vou te pagar é a compra. Então eu estou apostando que ser um vendedor consultor vai me trazer os melhores resultados em vendas, tá? E isso realmente tem um grande esforço de energia. Eu vou ter que estudar bastante sobre o meu produto, sobre o meu serviço, entender o contexto do cliente, entender aonde ele vive, como ele costuma comprar, tudo isso durante coleta de informações leva tempo. Eu tenho que melhorar a minha expressão, tenho que melhorar a minha saúde, várias coisas. E aí, como é que sobra tempo para eu viver, para eu ter lazer, né? O segredo é, à medida que você realmente vira uma referência, a hora que você vira um especialista, que você é reconhecido como especialista pelas pessoas, especialista é basicamente alguém que sabe mais que os outros. Tá? Quando eu vou comprar alguma coisa de alguém, eu quero um vendedor que saiba mais que eu, senão eu não preciso. Vou lá na internet e resolvo o assunto. E mesmo assim tem muito e-commerce que não tem informação suficiente, continuo carente. Quando eu acho um especialista, acabou o problema. Isso pode estar num site, que tem que ter uma lógica de vendas. O vendedor não é dispensável no site, tem que ter uma lógica ali. Só que talvez é um cargo de gerência, né? E quem que é o vendedor? Quem que é a equipe de vendas? É o e-commerce. Se não tiver essa lógica, não vende. Tá? Mas vamos falar aqui de negociação presencial. Presencial pode ser online, pode ser cara a cara. Né? À medida que eu sou reconhecido como uma pessoa especialista, que a minha reputação vai lá em cima, o meu esforço de venda vai diminuindo e eu passo a ser comprado. Por quê? Porque as pessoas vão indicar. Esse vendedor é muito bom, ele me ajudou bastante. Indica essa pessoa. Você sabe, você faz isso com as pessoas que você é bem servido. Portanto, vão fazer com você também. E aí o esforço cai, a rentabilidade aumenta e você consegue dar atenção para sua família, você consegue descansar, você consegue ter lazer, dormir bem, comer decentemente, não comer porcaria por aí quando a gente não tem tempo, né? Vamos acabar com essa história, toma uma decisão, esquece escolha, ok? Então é isso. Decidir se tornar um vendedor é para poucos, porque decisão não é comum de ser tomado, é uma decisão, é uma mudança de vida, tá? O prêmio é grande, a gente passa a ser comprado.
Bom, o que é o vendedor consultivo? É um especialista sobre o que vende. Ele sabe quais são as necessidades do cliente, como satisfazê-lo por meio do produto ou serviço ofertado. Tá? Bastante óbvio isso aqui. O que não é tão óbvio é ele pensa como um empresário apaixonado pelo que faz. Né? O empresário, estou dizendo aqui, o arquétipo do empresário é um cara com fogo no coração, que produz algo maravilhoso e que, portanto, vai querer vender isso para os outros. Ele tem um profundo conhecimento sobre o negócio e sabe que um bom vendedor é servidor. Né? Aí vamos falar sobre isso. O que é vendedor-servidor? Tá? Coloca isso na sua cabeça. Serviço. Põe essa palavra como um mantra para você seguir. Você tem que servir as pessoas. Tá? O servir, o serviço, ele está muito ligado ao altruísmo. Tá? Então vamos estabelecer aqui o que significa aqui um vendedor-servidor. Bom, altruísta, ele faz as coisas sem expectativa de retorno. O vendedor vai fazer da mesma forma. Tá? A motivação é diferente. Eu estou dando sempre o meu melhor para obter um retorno financeiro. E o financeiro, quero dizer aqui, é uma consequência de ser um bom vendedor, né? Então, eu sou altruísta, um vendedor altruísta, sempre querendo ser o melhor consultor que existe. Vou dar sempre o meu melhor para que isso aconteça. Né? Sem expectativa de retorno. Por quê? A expectativa de retorno é eu conversando comigo mesmo. Eu preciso dessa comissão, eu preciso desse dinheiro. Se ele não comprar, eu estou ferrado. Eu não consigo bater a meta do mês. Olha quanto sofrimento que vai gerando resistências. Se você precisar vender, se o seu mindset for de escassez, o que acontece? Em algum momento você vai mentir, em algum momento você vai faltar com a verdade, em algum momento você vai soar simpático apenas para empurrar a venda. Né? E o comprador percebe isso. Tá bom? Então, não ter expectativa é saber que um trabalho bem feito retorna em vendas. Retornando em vendas, retorna em comissão, a maneira como você ganha, né? E isso vai rentabilizar cada vez mais você. Então, não precisa ter expectativas e não pensa que isso é ser pouco ambicioso. Ao contrário, quanto menos eu tenho expectativa, mais eu estou no momento presente fazendo o que eu tenho que fazer, que é ou estudando, né? Ou pesquisando, ou cara a cara com o cliente entregando sempre o melhor resultado. Quem faz isso de verdade, não tem dúvidas que tem retorno, tá bom? Então não tenha medo de dar o seu melhor, de entregar o que você tem, tá? Porque ele está vinculado a um produto ou um serviço que ele é pago, né? O valor disso é monetário e você vai ganhar com isso, tá bom? Então não tenha medo de entregar sempre o seu melhor, não tenha expectativas em relação a isso. Coloca serviço na sua cabeça como prioridade. Okay? E aí, quais são os resultados? E essa é a parte boa. Aumento do ticket médio. Por que aumento do ticket médio? Quanto mais você é um especialista no que você faz, mais você vai ficar com a seguinte coisa na cabeça. O tempo de vender uma coisa que custa pouco e o tempo de vender uma coisa que custa caro é o mesmo? Né? Porque eu estou sempre me entregando para dar o meu melhor. E aí, eventualmente, você pode subir o preço ou você vai começar a vender coisas mais caras. Tá bom? Então, o ticket médio sobe. Outra coisa aqui é aumento de rentabilidade por motivos óbvios. Né? À medida que você deixa de ter um grande esforço de venda e passa a ser comprado, a rentabilidade aumenta. E se tiver isso aliado ao aumento de ticket médio, então perfeito. Tá? E o último, fidelização do cliente, que também tem a ver com receber mais indicações, porque a pessoa vai ser fiel a você e ela não vai deixar ninguém comprar de outro produto que não seja o que você está vendendo. Não vai deixar as pessoas comprarem outro serviço a não ser o que você estiver vendendo, tá bom? E é simples entender como isso é verdade. Você faz isso. As marcas que você confia, você defende. É como se nós fôssemos fãs de algumas marcas. Tá? Então, vamos fazer isso com você. Quanto mais você pegar esse arquétipo do vendedor consultivo. Bom, e aqui eu vou colocar umas frases do Zig Ziglar,
Ele é um tremendo vendedor, ele é muito conhecido. Anota aí Zig Ziglar, esse nome é curioso, é engraçado. E depois pesquisa na internet. Ele é um mestre do vendedor consultivo. Ele não tenho certeza se ele inventou o termo, né, mas ele está muito ligado a isso. Vamos lá, uma frase dele aqui é: o problema é falta de planejamento, não de tempo. Todo mundo tem dias de 24 horas. Então, quando você pensar, meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo isso, se eu ficar estudando, não vou conseguir me dedicar a outras coisas, eu preciso viver, e aí você vai pensar assim, se alguém consegue fazer sucesso em vendas ou em qualquer outra área da vida, você também consegue. Tá? Se eu consigo, você também consegue. Se os outros conseguem, eu também consigo. Por quê? Porque as pessoas têm as mesmas 24 horas. Então, começa a dar prioridade nas coisas que você está fazendo. Tá? O tempo de vender, ele é muito importante, mas ele não é o único. Né? E aí começa a alternar as coisas. Qual que é o tempo de vender? Talvez das 9 às 11h45 e talvez das 2 às 15 para 6. Então, nesse tempo, não faz outra coisa que não seja prospectar e estar sempre com o cliente. As outras coisas, estudar, abastecer CRM, entender o funil de vendas, podem ser feitas em outros horários. E aí você tem tempo para fazer isso. Tá? Fazendo uma prospecção muito bem feita, se você já tem os leads e vai só fazer prospecção, em uma manhã, apenas focado, já está com o café do lado, já está com a água do lado, já foi no banheiro, vai ficar das 9 às 15 para as 11 fazendo contato, você não precisa fazer isso à tarde. Você vai ver como é extraordinário o seu rendimento se você for focado, tá bom? Então, por isso que eu falei lá no começo, é uma decisão que você toma de ser um vendedor consultivo. Quando você toma essa decisão, nada vai te tirar do caminho. Tá? Aí você fala assim, Ricardo, por favor, ficar 3 horas direto é muito cansativo. Tá com a água, tá com o café, já foi no banheiro, tá focado. O grande prêmio é, à tarde, ela está livre. E aí você pode cuidar dos seus negócios pessoais, você pode cuidar de burocracia, você pode cuidar do back-office, ou instruir pessoas, ou treinar pessoas para trabalhar para você, e aí vai aumentando a sua renda, tá bom? E aí eu vou fazer um convite para vocês. Deixa eu colocar aqui para ficar bom de ler. Deixe morrer o velho vendedor. Tá? Faz uma aposta com você mesmo, faz uma provocação com você mesmo. Essa semana, esse mês, nos próximos 15 dias, um dia não funciona, tá? Tem que ter um pequeno percurso para você entender o que eu estou dizendo aqui. Você vai deixar morrer o velho vendedor. Você não vai acreditar nesse mito bobo que abaixa a autoestima de vendedor, que bom vendedor é o que vende areia no deserto, é o que vende gelo para esquimó. Isso é uma tremenda besteira. O bom vendedor é o cara que está aliado, é o cara que você gostaria que vendesse para você. Tá? Então, deixa morrer esse cara, não mente para o cliente, não entrega meia solução, não entrega pela metade, não fica descompromissado com a entrega. Você vai entender, dar o seu melhor de verdade. E eventualmente você vai perceber que tem que estudar muito ainda para chegar lá. Faz isso durante uma semana, durante 15 dias, e aí você vai permitir nascer o vendedor consultivo que já está dentro de você. Você sabe disso porque você gosta de comprar assim. Você só vai fazer o movimento igual. Você vai vender dessa forma. Tá bom? Para a gente aprender como fazer isso, eu vou te passar 3 exercícios para ser um vendedor consultivo. Ok? Primeiro deles, para vender, você precisa comprar. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós compramos e vendemos o tempo todo. Estamos negociando a todo momento. Bom, eu não sou só um vendedor. Eu compro, talvez eu compre mais do que eu venda. Ok? E aqui pode ser ideias, pode ser conceitos. Quando eu estou conversando com alguém e a pessoa quer me ensinar algo, ela está vendendo uma ideia para mim. E eu posso aceitar ou não. Tá? Mas a negociação está sendo feita. Então não se prenda a um produto. Okay? Às vezes a gente fica dias sem comprar alguma coisa. Tá? Mas comprar e vender ideias e conceitos e relacionamento tem muito de venda e compra. Né? Um relacionamento com um cônjuge é venda e compra, negociação o tempo todo.
né? Ela quer fazer uma coisa, você quer fazer outra. Qual que é o meio do caminho, né? Aí você vai fazendo acordos. Todos esses acordos são negociações. Então a gente pode fazer isso o tempo todo. O exercício é, se a gente compra o tempo todo, qual que é o sentido aqui? O sentido é que a gente vai tirar isso do inconsciente e colocar isso no consciente. A partir do momento que você for fazer qualquer tipo de compra, desde a sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, ou algum produto, ou algum serviço, ou um bate-papo com amigos, onde alguém quer te passar uma ideia, você vai avaliar tudo o que está acontecendo a todo momento. Por que que você é fã de uma marca? Por que que você defende ela? Né? Tem dois refrigerantes, qual que você quer? Eu quero esse. Ah, tem outro. Não, é esse, senão eu não tomo. Isso é muito comum. Eu quero esse lanche, né? Eu quero esse almoço, eu quero essa cor. Por que será? Será que você foi impactado por um comercial? Por que que isso defende as suas ideias? Será que a marca ela pensou em você? Né? Como que ela pensou em você se ela quer vender para milhões? Né? Qual que é o mecanismo que faz isso funcionar? E aí você pode pensar, não, mas as grandes marcas investem milhões e milhões. Né? Ok. Como que você vai ser criativo o suficiente para fazer a mesma coisa com pouco dinheiro? Tá? Porque o vendedor consultivo, ele pensa como empresário porque ele tem poucos recursos. Tá bom? É muito fácil querer ser um vendedor e querer aparecer em comerciais de 1 minuto na televisão, ou capa de revista, ou ter toda a atenção do mundo, ou ter milhões de seguidores nas redes sociais. Tá? Mas o empresário está sempre lidando com poucos recursos. Como é que eu faço para me virar? Como é que faz para acontecer isso tudo? Tá? Então, o vendedor ele tem que ter essa cabeça de empresário. E aí, como que eu faço para ter a mesma coisa com poucos recursos? Qual que é o objetivo? Grandes marcas, elas fazem uma coisa que qualquer um pode fazer. Desde uma pessoa até milhões de pessoas numa empresa, o resultado é o mesmo quando você trabalha com um nicho específico. Então, você pode criar uma persona aqui. O que é persona? O meu produto é adequado para mulheres de 24 a 36 anos e você pode realmente exagerar. E ela é morena, ela tem tal altura, você vai criando o personagem perfeito que compra de você. Não é uma criação de personagem aleatório. Você vai pegar as pessoas que compraram de você, as pessoas com quem você se comunica melhor, e você vai criar essa pessoa. Né? Chama persona. Então você vai criar, se tivesse essa pessoa na minha frente, ela comprava, porque eu sei, historicamente, eu sempre vendo para esse tipo de pessoa, ou o produto que eu tenho é super adequado para esse tipo de pessoa. Tá? Quanto mais você for criando isso, né, mais você vai conseguir vender assertivamente. Então é isso que as grandes empresas fazem, elas criam um arquétipo. Né? Esse arquétipo, essa persona, ela existe dentro de cada um, de cada pessoa, que pode despertar ou não. Né? Então, quando eu vendo uma margarina, ou quando eu vendo um carro de luxo, o tratamento é o mesmo. Né? O que uma margarina quer? Ela quer a família feliz. Né? Tem sempre aquela propaganda de família feliz. Isso naturalmente desperta o arquétipo da mãe que quer ver uma família feliz. A mãe ela é cuidadora. Né? Então vai despertar isso nela. E isso é inconsciente. Quando ela for no supermercado, ela vai preferir a marca que se comunicou com o arquétipo que está despertando dentro dela. Tá? Então isso é um pouco complexo, mas estou dando a dica aqui. Quanto mais você observar como você compra, de quem você compra, por que você compra, mais você vai poder aplicar isso em vendas. Tá? Simples assim, você vai começar a fazer o mesmo processo e vai começar a vender mais. E aí você vai notar que é necessário ser um vendedor consultivo para isso, porque tempo e dedicação aplicados com o objetivo de servir ao cliente. Tá bom? Frase aqui do Zig Ziglar para isso é: se você quer atingir uma meta, você deve primeiro se imaginar alcançando antes de realmente alcançar. O que ele quer dizer com essa frase aqui? Usa mesmo esse poder da intenção. Eu não estou falando nada de esotérico aqui, tá? Porque isso muda o seu dia. Você acorda e você vai dizer: eu sou um vendedor consultivo, eu sou um tremendo cara de sucesso, eu posso fazer isso, eu já sei, eu preciso talvez estudar mais um pouquinho, talvez melhorar a minha expressão, talvez me expor mais para as pessoas,
mas essa capacidade já existe, eu só preciso treiná-la mais. Faz isso de manhã, cria essa intenção, porque o seu dia vai ser moldado a partir disso. Okay? O que mantemos em mente tende a se manifestar. Então, quando você cria essa intenção, né, você põe isso em mente logo de manhã, a tendência é isso aceitar. E aqui não sou eu que estou dizendo isso, é um Papa das Vendas. Você deve primeiro imaginar alcançando. Bom, se você quiser, você pode pensar em retorno financeiro, né? Você pode imaginar o quanto você quer ganhar e as coisas que você quer obter com isso. Mas isso vai estar um pouco ligado a desejo. E esse desejo pode fazer brotar aquele mindset de escassez. Eu preciso porque eu não tenho. Tá? Então é legal você ir no princípio do vendedor consultivo, do vendedor servidor, que o que eu quero mesmo é ter a capacidade de servir, que a minha expressão seja adequada para isso, que a minha capacidade intelectual de absorver as técnicas do produto ou do serviço, que elas estejam plenas na capacidade, que o meu potencial de me relacionar com as pessoas esteja no máximo, né? Que eu esteja com vigor, com bom humor, com disposição, que eu seja produtivo. Faz isso de manhã, porque o que mantemos em mente tende a se manifestar. Isso é muito poderoso. Segundo, evite julgamentos. Tá? Tem dois grandes motivos para a gente evitar julgamento. Por que nós não devemos julgar? O primeiro deles é porque julgamentos estão ligados com a nossa conversa interna. Ou seja, quando eu estou conversando comigo mesmo, eu não estou ouvindo o cliente. Né? E o que é julgamento, conversa interna? Será que o cliente vai comprar de mim? Será que esse cara tem capacidade de comprar? Será que ele tem dinheiro? Né? Se você ficar estimulando os julgamentos, vai ter um momento que você vai falar assim, esse cliente é um burro, ele não consegue entender o meu ponto de vista. Né? Ele não sabe quanto ele precisa disso, ele é um estúpido. Né? E vou falar assim, o estúpido é quem pensa dessa forma. Né? Por quê? Você está conversando com você, portanto não está ouvindo o cliente, você não sabe do que ele precisa. Tá? Então o julgamento é muito nocivo. O julgamento é uma conversa com você. E o outro ponto, que o julgamento ele fortalece demais o seu ponto de vista. Tá? E isso não é ser vendedor consultivo. Vendedor consultivo me coloco no lugar do cliente, eu vejo o que ele precisa e aí pode ser que eu tenha a melhor solução para ele. Tá bom? Então, o julgamento, você não consegue eliminar isso. Um ser humano normal precisa estar muito iluminado para não ter mais julgamento. Porque nós crescemos aprendendo a julgar. E isso é muito importante na infância, na nossa formação de caráter, porque eu vou me comparando com as pessoas, eu vou julgando, e isso funciona até para assim, você entender quem é seu aliado, quem não é, com quem você se aproxima ou não. Começa muito com a mãe, com o pai. Tá? Então julgar é importante, só que em algum momento isso passa a ser nocivo. Então você vai fazendo um trabalho de julgar cada vez menos. Você pode, por exemplo, colocar na telinha do seu celular a capinha, né? Não julgue. A gente olha centenas de vezes o celular por dia, aí você fala assim, não julgar. E aí você pode, nesse momento, estar julgando e você vai diminuindo. Né? E aí, eventualmente, com o cliente, você começa a diminuir essa ênfase do julgamento. Tem a frase do Zig Ziglar, né? Se você aprendeu algo com a derrota, na verdade, você nunca perdeu, tá bom? Então, não esquenta a cabeça se você julgou, não se sinta culpado por isso. Tá? Vai sempre trabalhando. Você vai julgar e um dia depois você vai lembrar, ai meu Deus, eu julguei. O Ricardo lá no treinamento falou que não era para fazer isso. Ele falou no vídeo, eu esqueci, que droga. Né? Não, você está aprendendo. Você nunca errou se você usa isso para ganhar consciência. Uma outra vez você vai lembrar 6 horas depois 3 horas depois 1 hora. Depois você vai falar e vai lembrar, ai meu Deus, não devia ter julgado. E aí chega um momento que você vai julgar e você fala assim, não devo fazer isso. Eu tenho que ouvir com atenção plena o que o cliente está dizendo. Tá bom? Então, não existe derrota. Existe aprendizado. Agora sim, vamos lá para o terceiro convite, seja um vendedor servidor. E aqui eu vou mostrar um método para vocês, tá bom?
3 etapas aqui de como ser um vendedor servidor, que isso é muito importante. Primeiro, frase do Zig Ziglar: você pode ter tudo o que quiser se fizer esforços para ajudar outras pessoas a terem o que elas querem. Então, mais uma vez aqui, não sou eu que estou dizendo, tá? É um fera das vendas que diz isso. Ou seja, você pode ter tudo o que você quiser, desde que você seja um vendedor consultivo, desde que seja uma verdade dentro de você que você vai tentar sempre levar as melhores soluções para as pessoas, tá bom? Então, enfim, como se tornar um vendedor servidor? Então, aqui a gente tem os 3 termos aqui, que é o ser, o ter e o fazer. Então, o primeiro deles é: crie um estilo de vida baseado em dar o seu melhor. Como eu falei, é uma decisão, você vai em frente com isso. Se você não for aquilo que fala, será incoerente e a confiança do comprador não se estabelecerá em você. Essa é uma energia e não precisa acreditar em esoterismo. Só pensar um pouquinho. Quando eu compro, eu fico bem desconfiado de certos vendedores. Então, quando eu vendo, eu não quero que eles desconfiem de mim. Então, não é para se afastar da venda, é muito pelo contrário. Você vai se aproximar do cliente. Então, é isso aqui. Se você for incoerente, a confiança do comprador não se estabelecerá em você por um motivo muito simples. Ele vai simplesmente desconfiar de você e vai ficar mais distante da compra. O segundo ponto importante para ser um vendedor servidor é o faça. Realize as tarefas com alegria. Você está fazendo isso, você deu aí aqueles 15 dias que eu pedi para você, né? Vai fazer isso com alegria no coração, vai estar sempre sorrindo. Desafie-se cada vez mais a expandir a sua zona de conforto. Zona de conforto, o que é? A gente tem essa questão, zona de conforto. O que significa isso? Zona de conforto o meu conforto eu queria muito vender sem nenhum esforço, sem falar com ninguém. Eu queria estar dormindo na minha cama e ganhar dinheiro. Mas se você ainda não fez o esforço de se tornar um vendedor consultivo e não tem essa renda passiva, que é as pessoas te indicando, não fez o trabalho ainda. Então você vai sair da zona de conforto, que é a sua caminha quentinha gostosa, o seu café com leite, o seu programa favorito, e vai estudar mais. Esse estudar mais é desconfortável, então você está saindo da zona de conforto, né? Eu vou me expor mais, eu vou participar de grupos de network, eu vou em rodadas de negócio, eu vou em exposições. Eu podia ficar em casa, que era confortável, mas a zona de conforto vai ficando cada vez mais desconfortável quando você não ganha dinheiro, quando você não tem mérito sobre o seu trabalho. Okay? Então você vai expandir as suas capacidades e vai um pouquinho além. Aqui a gente vai ser bem vendedorzão, bem técnico, tá bom? Mantenha a observação sobre os resultados. Analise as métricas. Proporcione recursos que potencializam o retorno sobre o seu investimento. Tá bom? Porque se você está novo nessa jornada e aceitou o meu desafio, né, você vai ter sempre que ficar checando se isso funciona ou não. E isso, no começo, vai muito de um feeling, que não sei se eu vendi ainda. Na verdade, esse meu processo esticou mais a venda. Por que isso está acontecendo? Mas eu senti que o cliente ficou muito satisfeito comigo. Né? Então, o sentimento é bom. E aí você coloca uma meta, até o fim do mês eu tenho que fazer essa venda. Então, pode te dar um sentido de urgência importante para você entender o passo a passo. Tá? Então, não é o contrário, você não vai deixar de vender, você tem que vender mais. Mas esse processo pode levar um tempinho. Então, fica bem esperto nas métricas. Né? De novo aqui. Observe os resultados. O resultado pode não ser necessariamente a venda concretizada, mas alguém começar a defender você, alguém entender bem o que você vende. Defender você, que eu digo, sim, o seu produto é muito bom, vale a pena adquirir isso. Eu não posso, mas eu vou falar com a minha família, eu vou falar com os meus amigos, porque eu gostei bastante. Bom? E aí você vai proporcionar os recursos que potencializam esse seu retorno. E aí vai cada um, vai do que você está vendendo. Isso pode precisar de auxílio do marketing, isso pode precisar de ajuda de pessoas, isso pode ser pedindo ajuda para as pessoas que você conhece. Né? Isso é muito comum, isso é muito desejável. Eu estou com um serviço maravilhoso, eu conheço uma pessoa que conhece a pessoa que pode comprar. Você vai lá pedir ajuda.
né? E você não vai falar, me ajuda aí a dar um jeitinho para eu vender. Você fala assim, olha que negócio espetacular. Eu acho que aquele seu amigo, o seu chefe, o seu colega, ele pode se beneficiar muito disso aqui. E aí, naturalmente, a pessoa vai virar sua aliada, ele vai virar o seu vendedor sem custo, porque ele vai ter um prazer de fazer isso. Para terminar, 2 frases aqui do Zig. Se você não mira em nada, sempre acertará. Ou seja, se você não tiver um compromisso, uma meta, um objetivo, uma motivação, você simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que ele está dizendo aqui, se você não mira em nada, você acertará o nada, né? E diante de um obstáculo, você muda de direção, não de objetivo, ok? Então, as coisas nem sempre são fáceis e normalmente não são, principalmente para um vendedor. Só que isso não vai tirar você do seu caminho, é a constância que vai tornar você um bom vendedor, um melhor vendedor, um vendedor servidor ou um vendedor consultivo. Bom, é a constância, é todo dia. Você às vezes não vai sentir esse movimento no começo, mas se você tiver com fé no processo, né, nada vai te tirar do caminho, e em algum momento isso vai fazer muito sentido para você. Então, diante de um obstáculo, você muda a sua direção, não de objetivo. O que significa? O seu objetivo é ser um vendedor consultor, e você vai estar sempre entregando o seu melhor. Esse é o seu objetivo, né? Parece que tem um obstáculo, né? E você fala assim, não, eu vou continuar mentindo, era melhor antes. Não, você se mantém, porque isso vai fazer você aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu ticket médio e ter fidelização dos clientes. Não é automático, vai precisar de dedicação. Então, aparecer um obstáculo, você se flexibiliza e passa por ele, e não simplesmente abre mão do que você acredita. Okay? É isso aí que eu tinha para dizer hoje, e aqui eu vou fazer um convite. Tá? Vamos mudar essa palavra estranha aqui, de ser um vendedor consultivo, para ser um vendedor servidor. Faz mais sentido, ok? Então você vai trabalhar para servir as pessoas, né? Entenda como isso é nobre. Os grandes mestres espirituais, eles sempre estavam entregando, dando o seu melhor, né? Sem expectativa de retorno. E naturalmente, eles tinham cada vez mais fiéis. Entenda isso da maneira que for melhor para você. As pessoas que estão sempre servindo, sempre se entregando, sem expectativa de retorno, são as que mais têm retorno, ok? Era isso que é o recado para o dia de hoje. O meu nome é Ricardo Riquini, eu sou treinador de hábitos de sucesso em vendedores e eu vou contar um segredo para você. Aqui tem negócio.